excesso de nada. Boa noite, Roberto. Tudo bem? Beleza? Como é que está? Boa noite, Fabi. Tudo bem? Foi cedo hoje. Tô cedo hoje, hein? Eu? É. Sempre, né? Entendi. Hoje vamos tentar aqui fazer uma arte final aqui. Emerson, boa noite. Não tem muito como tirar da frente do Slater, né? Se for assim, mas fica meio distorcido. Noite, Jorge. A qual parte que você vai desenhar? De cima pra baixo, né? Hã? De cima pra baixo. Não tá desenhado? Tudo bem? Romerson, boa noite. Hoje vamos fazer aqui uma arte final. Usar uns pincéis aqui, ó. Duplo zero, triplo zero. Pelinho macio. Se for necessário, vou usar uma caneta descartável, que eu uso aqui a 03. Tá um pouco distorcido aqui. Deixa eu dar uma ajeitada aqui. Sempre quando você for fazer a arte final, tenta fazer a arte final de cima para baixo. Sempre da esquerda para a direita. Isso fica mais fácil. Nossa. Porque normalmente nós colocamos a mão, né? E se formos ao contrário ou de baixo para cima, corre o risco de você colocar a mão por cima, né? E acabar borrando o papel, né? Normalmente para fazer uma arte final, uma guarda, uma aquarela, é bom ter sempre um papel de referência para apoiar, né? Para quem tem um suor forte, né? Para não manchar a folha de suor. E quando for aplicar alguma técnica, por exemplo, alguma pintura,
o suor e a gordura da pele não atrapalhar no processo, né? Às vezes acontece isso também. Como eu vou fazer uma finalizar as cores com aquarela, eu vou fazer uma técnica com nanquim, né? Nanquim nós já mostramos para vocês, né? Que é da Stader, o meu uso da Stader, mas pode ser, eu também uso da Hofren, qualquer marca razoável aí, né? Essas marcas mais técnicas tem uma qualidade mais interessante pro trabalho, né? Suor e gordura, justamente, Júnior. E acaba atrapalhando um pouco quando vai pintar com lápis de cor ou com a caneta, o marcador ou a própria técnica de aquarela, prejudica muito essa gordura na folha, né? Então a gente passa um pouco de tinta no pincel, né? E gira para fazer a ponta mais fina possível do pincel, sempre girando, né? Eu vou fazer uma arte final um pouco buscando não sombrear muito e não carregar muito, porque eu vou usar depois a aquarela para fazer a volumetria, né? Então eu não preciso de muita achura. Então vou buscar um traço mais limpo, né? Uma linha mais limpa. Boa noite, Alexandre. Para no processo final, né? O nanquim não carregar muito. Boa noite, Fernando, tudo bem? Valeu. Como eu não posso mais, por causa lá dos problemas lá de direitos autorais, colocar trilha sonora que eu gosto, eu entrei no YouTube, né? Na Audio Library, né? Que não tem, que só tem música sem direitos, né? Autorais. E dá pra quebrar o galho por enquanto, né? Coloquei uma sequência aí de sequências de riffs de rock, né? Que lembra um pouco, pelo menos, o estilo que eu gosto, né? E logo, quando conseguir uns riffs da banda, né? Da Marta e outras bandas que eu tô vendo aí, a gente vai colocando um estilo de música mais próximo do que eu gosto. Mas por enquanto é isso aí, pois. Eu não posso estar pagando os direitos autorais, né? Valquíria, boa noite. Giovanni, boa noite. Então buscar uma linha um pouco mais limpa, né? E para na hora de poder fazer a finalização com aquarela, eu não perder tanto os traços, né? Com a achura muito carregada, né? Então essa arte final aqui vai ser bem light. Buscar, né?
Sai daí, Bael. Oxi. Bael. Sai daí. Sai de perto do cabo. Sai daí. Gato doido. Tícia. Boa noite. Tudo bem, sobrinha? Meu gato foi abduzido pelo Arthur até terminar a live. Ele tá muito curioso, né? Vou fazer só as marcas das dobras com linha, para na hora de fazer a arte final com aquarela eu só preencho as marcações, né? Tudo bem, Lê? Como é que vai? Como é que tá você, meu pai, sua mãe, seu tio? Maria não acompanha mais aqui, o que aconteceu? Com um pincel zerinho, é 3-0 aqui, né? Um 3-0. Eu posso conseguir também várias tipos de espessura, né? Só eu controlar a pressão, né? Não entendi a pergunta, o Fernando. Vitória, boa noite. Quem tiver dificuldade com pincel, bom, pode usar uma caneta Nankin 02, 01, né? De qualquer marca, né? Que vocês tiverem a oportunidade de comprar, que dá o mesmo efeito aqui do pincel, né? Eu vejo que às vezes controlar o pincel é um pouco mais complicado, né?
quando eu for resolver com aquarela, muitas dessas linhas aqui vão dar uma desaparecida, né, por causa do pigmento da tinta, né. Eles vão dar, não que elas vão desaparecer totalmente, né, mas vão dar ficar um pouco mais opaco, né. Então é ideal que também busquemos um traço um pouquinho mais fino, né. Hoje o tempo tá muito quente e a tinta tá secando muito rápido, né? Então toda hora que eu tô vindo fazer molhando toda hora o pincel, né? Porque a tinta realmente nesse calor seca muito rápido. Isso vai prejudicando um pouco as cerdas e os traços acabam que vão perdendo a sua precisão, né? Eu tô deixando tá ventando e tal, mas a temperatura dentro de casa ainda continua quente, ó. Pra tinta, esse tipo de tinta ainda continua bem quente, né? Mas o clima lá fora tá mais ou menos, né? Mas pra tinta, pro nanquim, ela é quente. Eu vou fazer algumas marcas da sombra da iluminação do metal aqui, porque na hora de eu fazer a colorização disso, já tem mais ou menos marcado o tom mais escuro, né? Tá sol ainda? Caralho. Pô, é fora do comum mesmo. Eu vou deixando os rebites para depois, porque como o pincel tá ficando muito seco, possivelmente os efeitos que eu preciso para fazer esses rebites, a precisão dos traços, né? Talvez eu não tenha agora. Aí depois é só retomar de novo, né?
Fazer algumas linhas, algumas marcas onde vai a parte das sombras. Se vocês repararem, eu não... Só em algumas partes que eu vou colocar o preto, né? Porque na maioria vai ter cor, né? Então, algumas áreas vai o preto, mas tem algumas áreas que eu não vou poder colocar o preto agora, porque eu vou ter que usar o verde, né? Escuro aqui da roupa dele, né? Então, algumas coisas eu vou deixar para fazer o volume quando eu for pintar. Trabalhar com deixando a tinta acabar também, fazendo uma técnica de pincel seco também, ajuda para dar um efeito, né? O pincel seco ele vai dar um degradê, tá vendo? De cinza, que depois na hora de eu colocar os efeitos cor, vai criar um aspecto interessante. Quero dar uma ignorada aqui nos rebites, trabalhar com as cores. Na maioria da roupa dele, da arte final, eu vou colocar mais linhas mesmo. Eu não vou me preocupar tanto com o detalhe. Marcar um pouquinho aqui o olho dele, né? Boa noite. Boa noite, Nana. Você tá dormindo.
É, um pouco, né, Fernando? Você, quando tá trabalhando com pincel, principalmente esses mais compridos, né? Eles têm uma cor maior, né? A cabeça maior. E acaba. A gente perde a noção da ponta, né? E acaba. Mas com o tempo a gente vai aprendendo, né? Mas a técnica em si é igual, né? A questão da pressão, né? Não tem tanta diferença, né? A diferença aqui é o hábito, né? De você usar o pincel, ou a caneta, ou o bico de pena, né? Vai da pessoa, né? Ou a mesa digitalizadora, né? Que depende de se você estiver trabalhando na sua tablet, alguma coisa assim, né? Mas não tem muita diferença, não. Como é um desenho que basicamente a linha não vai fazer dar tanta importância no projeto acabado, né? Porque ainda vai ter a cor, né? Então, muito do acabamento eu vou transferir para a hora de estar passando a aquarela, né? Então, muitos traços aqui que eu estou sendo, de certa forma, um pouco negligente, né? É porque, no final das contas, eu vou usar o trabalho com aquarela para suprir isso depois, né? Posso até usar umas sombras mais carregadas, né? Para finalizar algumas áreas que eu estou deixando preparadas para isso, né? Então tem algumas áreas que vão parecer mais escura ou mais clara que você está deixando aqui, porque eu preciso disso para finalização, né? Boa noite. No processo de finalização também, mais pra frente, quando eu for fazer aquarela, o resultado pode variar um pouco conforme o que eu estou usando na aquarela, né? Aqui eu vou deixar as possibilidades para eu poder colorir e ainda deixar a arte final transparecer, né? A arte final, assim, com o nanquim assim, desse jeito assim, ou buscando esse estilo, ele vai minimizar um pouco o efeito que eu quero dar na aquarela, né? Porque eu preciso
marcar as linhas, né? Então eu preciso que as linhas sejam importantes para o desenho, né? Então a aquarela vai ser só para colorir, né? E marcar alguma sombra, alguns efeitos no final. Mas a coisa mais importante ainda é as linhas, né? São as linhas. Então, mas é o como a pessoa desenha também, né? O ideal é a gente também usar o lápis dessa forma, né, o Fernando? De uma forma mais contínua, né? E buscando movimentos mais delicados até na hora de fazer o com o lápis, né? O rascunho, né? Não o primeiro rascunho, claro, né? Mas os processos de finalização do lápis também precisam ser delicados, né? Quer dizer, se a pessoa quiser seguir esse estilo, né? Tem pessoas que são um pouco mais viscerais, né? E precisam dessa penetração maior ou esse traço mais carregado de energia, né? Para definir o seu estilo, né? Também aí, nesse caso, a arte final também vai seguir nesse parâmetro também, né? Então, quando a pessoa tem um estilo mais visceral, é importante também que a arte final também seja carregada dessa energia, né? Não adianta nada a pessoa ter um estilo todo carregado e que passa tanta informação, né? Tanta energia no seu desenho e a arte final anular totalmente isso, né? Então é uma mistura, né? Eu acho importante que o ilustrador, o desenhista, né? Se ele for o arte finalista, ele vai entender o estilo dele e vai fazer uma arte final muito mais carregada, né? Mais buscando passar uma emoção em cada traço, né? Mas se, por exemplo, ele for ser arte finalizado, corre o risco de ele perder toda essa energia, né? Toda essa parte artística por causa de um arte finalista que não entendeu, né? Que o estilo do cara é aquele, né? Então, às vezes, ter um estilo mais carregado não é de todo ruim, né? Pelo contrário, né? Tem muito artista aí que arrebenta com a técnica de nanquim bem carregado, né? Com traço bem carregado, bem sujo, né? Que a gente fala, né? Na linguagem dos quadrinhos, né? Que é uma linguagem suja, mas não de uma forma ruim, né? Então, o material realmente para um artista um pouco mais que se empenha mais no tracejar e tem uma emoção muito mais voltada para ira, né, ou para as emoções fortes, acabam gastando muito material mesmo, né? Não só pincel, mas tinta também, né? A gente vê por aí, né? Muitos artistas que estão desenvolvendo projetos por aí e que gastam muito material, né? Na tinta, né? Mas o resultado, nossa, é muito satisfatório, porque dependendo do que a pessoa está querendo passar,
um traço limpo, um traço muito bonitinho, muito alinhado, não consegue, né? Então é importante que possamos estar sempre buscando vários estilos, várias combinações de estilo para nosso trabalho, né? É claro que tem pessoas que realmente não conseguem, né? São sempre mais contidas, né? E trabalham com um traço muito limpo ou muito uniforme. E às vezes algumas cenas, algumas partes da história, ou mesmo se for uma ilustração pura, necessita de uma técnica um pouco mais carregada, né? Então, sempre buscar várias escolas, né, e vertentes de estilos, né? Nariz, boa noite. Então, às vezes, buscar um estilo é importante, né? Estudar, né? Não é sempre que a gente gosta, né, de todos os estilos, né? Mas é importante a gente perceber que as variações não passam de interpretações da mesma técnica, né? Que é o nanquim, né? Então, às vezes a pessoa fala, mas a pessoa faz assim, faz assado, tá errado, tá certo, né? Aí que quem é artista, né, quem gosta de arte, percebe que não existe o certo ou errado na arte, né? Você tá usando o nanquim, tá usando a caneta, um canetão, um bambu com afinado, ou tá usando um bico de pena, ou tá usando as canetinhas mais sofisticadas, mas no fundo a arte é uma só, né? Que é passar um nanquim no papel, né? Eu conheci um amigo, o nome dele era Maurício. Ele era muito engraçado, né? Porque os traços dele buscava, claro, emular alguns artistas famosos, né? Do meio dos quadrinhos, né? Mas o traço dele, você percebia que bebia de outros estilos de artes. Então, ele, como tinha a origem da família dele nordestina, ele carregou com ele muito das artes de cordel, né? O cordel, para quem não sabe, são livretos, histórias, né? Que contam em formas de contos, né? A cultura, né, do povo nordestino, né? E de uma forma muitas vezes bem caricata, né? E normalmente os cordéis, como o pessoal trabalha de forma amadora, né? Sem recursos às vezes, trabalham com impressões que não são feitas por gráfica, nem xerox, eles não têm acesso, né? E acabam utilizando de técnicas de impressão mais primitivas, né? E uma das técnicas mais usadas no cordel é a xilogravura. Que a xilogravura, para quem não sabe, muita gente sabe, mas é a técnica de impressão fazendo tipo como fosse um carimbo de madeira.
Então ele faz como fosse um desenho devastando a madeira, né? Esculpindo a madeira. E depois disso eles imprimem em papel comum, ou papel arroz, ou qualquer tipo de papel que eles tenham naquele momento, né? E só que como o desenho na madeira é um pouco mais complicado, né? E essas pessoas são totalmente autorais, autodidatas, o traço é um pouco mais rústico, né? E acaba que cria um aspecto um pouco mais característico, né? Tem um artista brasileiro que tem um traço muito parecido com isso, né? Que é o Colin, né? É um artista de quadrinhos muito conceituado, né? E o estilo dele é muito parecido com xilogravura. Flávio Colin, né? Ele é muito importante para a história dos quadrinhos nacionais. E ele é lá do sul, né? E ele carrega essa característica, né, dos traços bem fortes, bem grossos, né? E outros artistas acabam se inspirando no Flávio Colin e nesses tratamentos de xilogravura, né? Para trabalhar a sua arte, né? E acaba que realmente fica um estilo muito, muito, muito visceral e carregado, mas muitamente cheio de recursos artísticos, né? Transpassando muita emoção, muita energia, né? Coisa que talvez não, certeza, né? Os traços mais limpos, mais bem orientados não conseguem reproduzir, né? Então é muito importante. Tem um outro artista que ele fez um quadrinho para Maurício de Souza agora, que é da série desses novos, né, que o Maurício tá liberando os personagens da Turma da Mônica para ser interpretados por outros artistas, outras formas, né? Não só com estilo cartoon, né? E eu não tô lembrado do nome dele agora. O Jorge vai lembrar. E só que ele tem um quadrinho dele chamado Jeremias Pele, que é um quadrinho muito, muito, muito foda, cara. Um trabalho de arte fenomenal, que até relembra um pouco o Flávio Colin, né? São artistas novos, né, que trabalham até com animação, né? Trabalham para Cartoon Network e outros processos aí, que conseguem repassar uma ideia artística totalmente diferente. E esse artista novo, Jorge, você lembra pra mim do Jeremias Pérez? Eu pesquiso aí. E é uma arte fenomenal, o Fernando. Que é buscar recursos diferentes para poder passar uma emoção, né? Um sentimento na arte, né? Falando, mas a arte final é só ir lá e passar, né, o nanquim no papel, mas não é o Jefferson Costa, muito, muito, muito excelente, essa história é fenomenal. E ele lançou um quadrinho pela Pipoca e Nanquim, eu também não vou lembrar o nome, porque ele é bem comprido o nome, eu tô na live aqui, eu fico muito concentrado e acabo não lembrando, que é uma obra-prima brasileira, né? Tanto é que o projeto dele veio de um prêmio, né, dos fomentos culturais nacionais, né? Quando existia fomento no Brasil, né? Roseira, Medalha e Engenho. É uma obra sensacional, né? Como eu tenho que escolher algumas coisas para comprar, porque eu não sou milionário, porque é muita coisa, eu ainda não comprei essa obra ainda. Mas tá na minha lista de desejos aí, né? Nem sei se tá esgotado, né?
pela procura que foi o projeto do Jefferson, né? O Jorge é meu assistente aqui da live aqui. O Arthur nunca vem me ajudar. Então é isso, pessoal. A gente perde às vezes a oportunidade de aprender coisas novas, se limitando, né? Achando que um estilo é melhor que o outro porque o traço é assim, assado. E na realidade, quanto mais possibilidades o Jorge quanto mais possibilidades conseguirmos puxar para o nosso repertório, melhor, né? Eu adoro todo tipo de arte, todo tipo. Talvez tenha uma reticência, alguma coisa por um artista ou outro, mas eu respeito a produção, né? Então posso falar que eu não gosto de tal ou qual artista, né? Romero Brito ou coisa do tipo, mas ele produz e o artista que produz, ele merece o meu respeito, né? Então tem muito fã de quadrinho, o garoto ilustrador novo que fica criticando A ou B desenhista, né? Porque tem um estilo um pouco diferente, né? Mas tem que sempre lembrar, né, que eles estão produzindo, né? E normalmente quem tá falando, tá criticando, não tá produzindo nada, né? O Holmes sempre come, eu sei disso. Não sei o que ele come, mas que ele come, eu sei que ele come. E às vezes a técnica ela chega a ser superior à precisão, né? Ao preciosismo, né? Então às vezes a pessoa tem um estilo tão diferenciado, tão sei lá, ele cria um estilo tão próprio, né? Que é tão bonito também, né? Pergunta interessante, ô Holmes. Pode sim. Quem quiser e achar melhor fazer uma linha em aquarela, né? Buscando um traço menos carregado, pode sim. Não borra não. Não borra não.
Se você esperar secar, Robinson, não borra não. O problema é que às vezes você vai fazendo muito abrupto e acaba borrando, né? Porque você não esperou o tempo certo para a tinta poder secar, né? Mas esse estilo que eu tô passando aqui é para quem gosta de ilustração, para fazer estilo comics, né? Ou quadrinhos, ou ilustração de outro tipo, né? Mesclando com aquarela ou um guache aguado, né? Ou um tom de cinza, né? Com o próprio nanquim, né? Então aqui eu passo uma camada preta para a cor não sobrepor, né? Mas eu posso muitas vezes colocar um tom abaixo que não vai sumir. Posso fazer com lápis de cor. Por exemplo, eu posso fazer a aquarela com o próprio lápis, o grafite, né? Dependendo do grafite que você usar, você pode, mesmo na lapiseira, né? Eu posso deixar só no lápis e depois pintar com nanquim aguado por cima, né? Ou aquarela, né? Que nem eu fiz daquela nossa arte do Nosferatu. É que aqui eu precisava mostrar a arte final, né? Preciso trabalhar com tudo que nós passamos no nosso curso, né? Nas nossas lives, né? Então, eu precisava mostrar o desenvolvimento do desenho, né? Precisava definir uma pose heróica ou vilanesca, né? Foi parte do nosso primeiros estudos, né? E também eu tinha que fazer uma colorização com a nossa técnica de aquarela que nós usamos, né? Por isso que eu estou usando esse processo. Mas para fazer um desenho desse tipo, não precisa exatamente ser pura nanquim ou puro não tem essa prerrogativa, gente. Eu posso fazer uma arte final bem leve com uma caneta bem fina, 01 ou 02, até mais fina que essa aqui que eu tenho, ou um bico de pena, né, bem fininho. Isso tudo desde que essa tinta que eu vou usar, ou essa camada, pode ser o que for, não borre, né, com água depois, né. Tem que tomar esse cuidado, né. Então, se você for usar uma caneta, alguma coisa do tipo, tomar cuidado para que ela não borre. Porque se você for passar água em uma caneta hidrocolor, alguma coisa assim, você matou, né? Então, tomar cuidado com isso, né? Se você conseguir adquirir uma caneta
nanquim descartável, ou mesmo essas canetas próprias de arquiteto, né? Isso é interessante também de se trabalhar, né? Na parte do metal, né? A gente dá uns efeitos aqui meio Jack Kirby aqui, uma arte final bem, vamos dizer assim, old school, né? É importante para esse trabalho que eu tô fazendo aqui, né? Que é uma homenagem também a essa escola, né? Old school, né? O tempo aqui já tá se esgotando. Deu para entender que dá para trabalhar com o pincel aqui, né? Falta uns minutinhos. E eu vou fazer a mesma coisa que eu fiz. Aí vocês veem, se vocês preferirem que eu termine a arte final na outra live, eu termino. Se vocês quiserem que eu faça antes e vou direto pra aquarela, vocês decidem aí. Dá uma opinião aí pra mim, por favor. Quem quiser que eu volte aqui com a arte final, se manifeste. Quem não quiser que eu vá direto para aquarela, também se manifeste. Interessante vocês decidirem aí, né? Robozinho. Quando eu for fazer o monstro do pântano, você vai chamar de quê? Tá bom, aí sim. Robozinho. Plantinha. Então é isso. Basicamente, a arte final eu posso carregar um pouco nas áreas que são